Olá pessoal, Shalom Adonai, que o Eterno abençoe todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Quero fazer uma reflexão com você no Salmo de número 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que salmo lindo, escrito por Davi. Muitos conhecem esse salmo, o 23, de cor, porque tem uma mensagem impactante, marcante e de muita relevância para as vidas de todos os homens e todas as pessoas. A expressão que o salmista utiliza, o vale da sombra da morte, significa uma circunstância perigosa, representada de forma figurada por um vale sombrio e ameaçador. O salmista aplica essa expressão quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A expressão vale da sombra da morte. A palavra traduz um termo hebraico que indica uma grande depressão no solo, um desfiladeiro, isto é, um vale. Já o complemento dessa expressão, sombra da morte, advém da palavra, é traduzida a palavra hebraica, samavet. Esse termo hebraico aparece algumas vezes em outros textos do Antigo Testamento, significando literal, de fato, o que é sombra da morte. Qual o significado literal? Ou sombra mortal? Mas dependendo do contexto, uma tradução possível também pode ser trevas profundas ou escuridão densa. Então, em algumas passagens bíblicas, onde esse termo é aplicado, a ideia de escuridão é a mais indicada, enquanto que em outras, perigo e morte são os sentidos pretendidos pelos escritores bíblicos. No livro de Jó, por exemplo, esse mesmo termo aparece para designar a terra das trevas e da sombra da morte, uma frase figurada para indicar a morte ou lugar dos mortos. O profeta Jeremias utilizou essa mesma expressão, sombra da morte, também aplicada para descrever o deserto e seus perigos mortais. Os comentaristas se dividem quanto à opinião de qual sentido que o salmista tinha em mente quando aplicou a expressão vale da sombra da morte no Salmo 23. Alguns sugerem que a ideia de morte é predominante, mas outros defendem que a expressão do salmista também pode muito bem designar outras crises e dificuldades, e não apenas a última delas, isto é, a morte. Risbe diz que o vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil, amarga, muita tristeza na vida de uma pessoa. Não precisa necessariamente essa pessoa estar no leito da morte para ver o vale da sombra da morte. Qualquer dificuldade financeira, material, espiritual, emocional. Isso, nessas circunstâncias difíceis, pode-se colocar a expressão vale da sombra da morte. Não só necessariamente a morte, mas qualquer fase difícil da vida, ou por momento de dificuldade, tal como o que nós estamos vivendo, um momento atípico, em que há isolamento social e incertezas acerca do futuro, principalmente incertezas econômicas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não podemos perder de vista o fato que a expressão vale da morte, no Salmo 23, está aplicada no contexto em que o salmista usa a descrição do pastor, acrescentando o seu rebanho como figura para falar do cuidado que Deus tem para com o seu servo.
para com o seu povo. O salmista está declarando logo no início: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Porque ele que dá a plenitude. Depois ele diz que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes e leva para junto das águas de descanso. Na sequência, o salmista faz a seguinte afirmação no verso 3: o Senhor restaura a minha alma, a sua alma, e o guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todas essas afirmações empregam de forma figurada os cuidados do pastor tem para com a sua ovelha. Então, ao falar sobre o vale da sombra da morte, o salmista ainda mantém esse mesmo propósito. Da mesma forma que as ovelhas descansam em pastos verdejantes e caminham por trilhas em terrenos planos e confortáveis, muitas vezes elas também precisam passar por caminhos difíceis, por terrenos acidentados e vales ameaçadores, onde há covas escuras, e nesses lugares escondem animais selvagens, cobras venenosas, onde a ovelha corre todo o tipo de perigo. Assim é com o servo de Deus, com os crentes. O povo de Deus é guiado por ele e sempre está devidamente seguro sob a sua proteção. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, diz lá o Salmo 91, do 1 ao 3, descansam sob a sombra do Onipotente. Também são submetidos ao vale da sombra da morte, mas a sombra do Onipotente os protege. Perceba que o salmista diz aí, Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Com isso ele está declarando que o homem e a mulher de Deus não está imune às aflições dessa vida. Enfermidade, dificuldade financeira, crise existencial, crise emocional, alegria, tristeza. Nós passamos por todas essas dificuldades. Não é porque somos servos de Deus, Deus vai nos blindar dessas dificuldades? Não, meu amado. Deus vai permitir que isso aconteça conosco. Mas ao mesmo tempo Ele também nos guia rumo à prosperidade, rumo à paz, rumo à alegria, os pastos verdejantes e nos lugares de justiça. Qualquer ensino que pregue que os cristãos estão livres da dor e do sofrimento por causa de sua morte é uma heresia, é uma doutrina falsa, é uma doutrina antibíblica. A teologia da prosperidade não é bíblica. Não é. Quando ela afirma que ou você dá o dinheiro e tem todos os bênçãos de Deus, ou o cristão não pode estar com alguma dificuldade porque simboliza o pecado. Não tem nada a ver, meu querido. Isso é estranho às Escrituras. Na verdade, o verdadeiro ensino da palavra de Deus coloca a dor e o sofrimento como os instrumentos através dos quais a fé do crente é aperfeiçoada. Não temerei mal nenhum. O medo pode ser avassalador para o homem. Nossa, como eu tenho medo. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho o maior medo de cachorro. Meu coração dispara quando eu vou andando numa rua que vem um cachorro ao meu encontro. Então é um trauma de infância. O medo é presente, está presente na minha, na sua, na vida. Todo mundo tem medo. Nos tempos de crise, o medo mata mais do que o agente causador da crise. Por exemplo, tem gente que vai morrer de medo de pegar Covid-19 sem mesmo ter sido contaminado pela Covid. Porque o medo faz a pessoa entrar em crise existencial. Ao falar da sombra da morte, o salmista não ignora a presença do medo. Pelo contrário, ele sente medo. Todos nós temos medo da dificuldade. Todos nós temos medo da morte. Todos nós temos medo dos problemas. O vale da sombra da morte é intimidador. E que em si mesmo ele não encontra nada capaz de tranquilizar diante do perigo e da adversidade.
Mais uma vez aqui, a figura do rebanho nos ajuda a entender essa questão. As ovelhas são animais delicados, frágeis, se assustam com facilidade, juntando o fato de que elas não possuem também uma visão muito privilegiada. As ovelhas, dentre os animais, talvez seja um dos animais mais medrosos. O salmista então se coloca como ovelha frágil, assustada, com medo, mas que por um motivo que está além das suas próprias capacidades, não é vencida pelo medo. Por isso, confiantemente, ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O rei Davi basicamente está afirmando que o medo faz parte da sua própria natureza e que um ambiente ameaçador e as circunstâncias perigosas são combustíveis que inflamam esse medo. Mas ele também afirma que há algo superior a tudo isso, que possibilita ter a certeza que, independentemente do que acontecer, ele não temerá coisa alguma. Por que ele não vai temer? Por que o servo de Deus não vai temer? É porque ele está imune? Isso não está nas Escrituras. Isso é heresia, isso é falsa doutrina. Ele não vai temer porque Deus está com ele. Porque tu estás comigo. Alguém pode perguntar: qual o motivo que não devemos ter medo, mesmo diante do vale da sombra da morte? Qual é o antídoto para neutralizar o medo da morte? Essas perguntas, a resposta delas pode vir de outra pergunta ainda mais prática. O que faz com que as ovelhas, que são animais medrosos, sejam capazes de atravessar vales escuros, cheios de animais perigosos, cheios de inimigos, todo tipo de dificuldade, onde há feras selvagens que podem facilmente matá-las? O que faz as ovelhas passarem por isso? Obviamente a pergunta é a presença do pastor do rebanho. A voz do pastor acalma e orienta as ovelhas. A vara do pastor lhes dá proteção e o cajado do pastor lhes mantém na direção certa. Assim mesmo, sendo animais indefesos, as ovelhas atravessam terrenos escuros e perigosos. Não é diferente comigo e com você. Nós passamos por muitas dificuldades. Só eu sei o sofrimento que eu tenho. Só eu conheço os meus problemas. Só você conhece os seus problemas, suas dificuldades. Sendo assim, animais indefesos e as ovelhas atravessam todo tipo de dificuldade. O cristão também, assim como a ovelha, é uma linguagem figurada, mas que tem uma aplicação para as nossas vidas diárias. Mas não precisa ter medo, por quê? Não precisa ter medo de atravessar o vale da sombra da morte, porque o nosso pastor, o seu pastor está junto de você. Seja no terreno confortável, o pastor geralmente segue a sua ovelha, vai na frente, as ovelhas vão atrás. Seja no terreno hostil, seja em momento de tempestade, de dificuldade, no vale, no escuro, as ovelhas escutam a voz do seu pastor, que é o nosso Deus. É interessante notar que antes dessa declaração, o salmista estava falando do pastor, mas agora, no ponto mais crítico dessa sua narrativa, Davi fala com o pastor, o salmista troca o ele pelo tu, e assim pode dizer de forma íntima e pessoal: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é suficiente, é real, é próxima de você, de mim, de você, do povo de Deus. Deus se revela como o pastor do seu povo na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por tudo isso, as ovelhas do Senhor não andam temerosas. A presença protetora do bom pastor faz com que nenhum tipo de mal seja motivo de temor.
Os redimidos sabem que, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, eles nunca, jamais estarão sozinhos. Mesmo que o contexto seja ameaçador, mesmo que a crise seja enorme, mesmo que haja pânico na sociedade, todos em pânico, lembre-se de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Que esta palavra fique gravada na sua mente, no seu coração, para que você possa sair vitorioso desse momento tão difícil que nós nos encontramos. Em nome de Jesus.